E aí, pessoal, tudo bem? Vou falar aqui rapidamente dos últimos acontecimentos, né? Alguns alunos têm me pedido para tratar. Obviamente eu não falo no âmbito político, né? Eu acabo falando de política, mas eu não sou entendedor do âmbito político, nem quero. Não conheço os bastidores, não gosto desses bastidores, então o que eu vou falar aqui é mais ou menos aí sobre o discurso do Lula, né? Aquele impacto sobre a ótica jurídica, a decisão do Fachin e o julgamento agora do Moro, né, que está 2-2, o ministro Gilmar Mendes aí todo animado, né? Então eu vou tentar falar aqui rapidamente, tá? Então assim, no primeiro lugar, a ideia da influência do líder. Ô, gente, como isso é importante. Olhem só. Hoje tem todo mundo, está todo mundo, ou boa parte da população, criticando o governo federal, Bolsonaro, por não estar fazendo um combate efetivo à pandemia e até gerar confusão na população. Olha só, fato não é fato, vale a discussão, mas o que ocorre é o seguinte: o posicionamento desse líder, ou seja, do homem que está no posto de direção de um país, normalmente ele gera inspiração nas pessoas, seja positiva ou seja negativa, até porque às vezes isso vai depender do ponto de vista, né? Mas a mesma coisa, gente, pode ser estendido agora para esses fatos recentes. Olhem só, o Lula também é um cara que inspira muita gente pela sua capacidade de liderança. Mas o ruim, na minha visão, é que agora nós estamos falando de uma pessoa que é comprovadamente corrupta, né? E olha, quando eu me contenho aqui para falar de Lula ou de Bolsonaro, ou seja, de quem for, gente, é muito mais em atenção aos meus alunos, que alguns são pró-Lula, outros são pró-Bolsonaro, e aos meus colegas professores e advogados, uns pró-Lula e outros pró-Bolsonaro, do que propriamente um zelo que eu tenho que ter, até porque eu sou muito pequeno para que assim eu tenha preocupações que algum dos dois aí vai ver esse vídeo, vai ter reações ou partidários deles. Então, na verdade, é muito mais por educação, num critério de respeito aos meus colegas e aos meus alunos, mas que às vezes eu queria dizer uns nomes bem colocados, eu queria. E quando eu falo mal do Supremo Tribunal Federal, eu também contenho algumas palavras, muito mais por educação mesmo, né? E por esse treino que a gente tem na academia, né? De respeito à figura do ministro, que antes eram pessoas que a gente admirava, a gente era assim, ensinado em sala de aula, né? A respeitar os ministros, os juízes, quase que assim, com uma reverência, né? De alguém que está num lugar de domínio de saber jurídico, né? E hoje a gente tem visto aí cada coisa que é cada vez mais difícil admirá-los em virtude do saber jurídico, né? Então essa influência do líder ela é perigosa, do mesmo jeito que o Bolsonaro gera aí umas interpretações complicadas em relação à pandemia, né? O Lula é um cara também que vai gerar uma interpretação complicada em relação à corrupção, a ideia de que vale a pena roubar o país, a ideia de impunidade, porque é isso que passa para as pessoas. Olha só, do mesmo jeito que a lei manda uma mensagem, a lei quando diz lá, por exemplo, feminicídio, ela manda uma mensagem, não mate mulher por ela ser simplesmente mulher. Porque olha só, em princípio, tá? Talvez nem fosse necessária uma lei própria para isso. Por quê? Porque no homicídio já vinha escrito lá matar por motivo torpe. E o feminicídio é matar por motivo torpe, né? Mas agora, olha só a mensagem que foi dada para a população, para a sociedade. Matar mulher por ela ser mulher, simplesmente por esse fato, é crime, está no Código Penal, está tipificado e você vai preso. Então a lei manda uma mensagem. Da mesma forma que a lei manda uma mensagem, olha só como que isso é interessante. Porque a lei sai do legislativo, em tese a lei é a vontade do povo via seu representante eleito. Bom, as decisões do judiciário também mandam uma mensagem, né? E o judiciário ele não é eleito pelo povo, ele é um poder técnico, né? Ele é ocupado por pessoas que passam num concurso de conhecimento e títulos, né? À exceção do Supremo Tribunal Federal. Pasmem os senhores, o tribunal que está no topo dessa cadeia é aquele que é por indicação. Isso causa alguma estranheza, mas é adotado assim em muitos lugares no mundo numa ideia de harmonia entre os poderes. Eu não gosto
e lá na frente eu vou falar sobre isso. Eu sei explicar o motivo primeiro, né, o motivo defensável intelectualmente, porque eu não sei se isso já foi construído numa ideia de conluio mesmo, né, que os poderes ali, um protege o outro o tempo todo. Isso não é bom para um país enquanto nação democrática, né? E aí, essas decisões, elas também dão uma mensagem para a população, ou seja, se eu cometo um crime e não sou punido, algumas pessoas acabam interpretando que então pode cometer crime, porque para muita gente o problema não é cometer o crime, é ser pego cometendo o crime. Então não tem problema, por exemplo, eu costumo falar assim dentro de sala de aula, o aluno colar. Ele não vê isso como um problema. Inclusive tem até o ditado, quem não cola não sai da escola, né? O problema é ele ser pego colando. E aí a gente cria essa ideia que não tem problema desviar dinheiro. O problema é ser pego com dinheiro na cueca ou algo do gênero, né? Então quando o judiciário julga, manda uma mensagem para a população, e a mensagem de impunidade ela é sempre muito perigosa, porque algumas pessoas não cometem atos criminosos pela educação que receberam ao longo da vida. Então ele tem os seus próprios freios de consciência. Agora, outras pessoas não cometem determinados atos porque existem os freios sociais, entre eles a lei e o poder judiciário. Então, se você não tem contentores sociais que funcionam, você vai ter problemas cotidianos, né? Esse tipo de problema cotidiano. Então, a leitura é que pode desviar dinheiro público porque não dá em nada. No final, a pessoa vai ficar impune. Isso é muito ruim. E olha, o discurso do Lula, eu vou falar dele, já começa por aí, porque ele agora se sente um injustiçado, inocente, e diz, na sua grandeza de espírito, que não está pensando em cobrar a indenização da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, porque o Estado somos nós, né? Então só faltava essa agora, a gente pagar a indenização para quem nos rouba, né? Porque foi isso que aconteceu, tá, gente? Olhem, o Lula responde 4 processos além desse. Eu até separei aqui uma pequena anotação: propina do Odebrecht, compra dos caças Gripen, que inclusive é com seu filho no processo. Gente, isso para mim era o suficiente para me destruir enquanto pessoa. Meu filho está junto comigo num processo de corrupção. Uma medida provisória que ele fez para favorecer o setor automotivo junto com o ministro Beto Carvalho, lavagem de dinheiro via Instituto Lula, e ainda tem esses 2 processos, né? O do triplex e o do sítio de Atibaia. Lembrando que desse conjunto todo, gente, só o do triplex é que foi julgado pelo Moro. Todos os outros são outros juízes, né? Mas a gente está aí aceitando esse discurso de que o Lula é um perseguido pelo Moro, que é um juiz ditatorial, autoritário, arbitrário, e aí vai. Mesmo que seja, gente, o Lula não é inocente por causa disso. E eu não estou no combate contra o Lula, não. Acho que ele tem seu lugar na história do Brasil, acho que é um personagem importante, acho que é um personagem que firmou um conceito de democracia naquele primeiro mandato que ele fez, mas foi alguém que se perdeu no meio do caminho e instaurou um sistema de corrupção que desde o primeiro ano de seu mandato já estava aí. E não é difícil, mesmo que a gente não consiga condenar o Lula, gente, país, tá? Não consiga condenar o Lula, olha só, o Palocci foi condenado, José Dirceu foi condenado, toda a primeira cúpula do PT foi condenado. A dimensão é que só da Petrobras foram bilhões de reais, eu não sei nem fazer essa conta, e o Palocci, que foi da economia do Lula, devolveu para os cofres públicos 100 milhões de reais. Olha só, se ele tivesse ganho esse dinheiro trabalhando honestamente, ele não devolveria. Então, e mais, se ele devolveu 100 milhões é porque ele tem no mínimo outros 100 milhões que lhe garantam uma sobrevida aí, sem precisar de apresentação política ou de outros tipos de trabalho, sem que ele dependa de estar na sociedade laborando no dia a dia, como você, como eu, pessoa brasileiro comum. O que me causa uma certa estranheza é as pessoas comemorarem tanto, gente. Porque eu entendo que você goste do Lula, eu entendo, ele é populista mesmo, ele fala aquilo que as pessoas querem ouvir, eu entendo isso, eu só não entendo que a gente comemore que uma pessoa corrupta mereça nosso aplauso, é isso que eu não consigo entender. Bom,
Quem paga isso? É a sociedade que vai pagar essa conta. Em algum momento a gente se perde no meio do caminho. E do mesmo jeito que eu estou falando do Lula, eu falo do Aécio, eu falo do Maluf, eu falo de quem vocês quiserem, porque na verdade eu não estou falando da pessoa, eu estou falando dos atos de corrupção. Isso é intolerável. Eu não sei como é que a gente aceita esse tipo de situação. E aí me ocorreu fazer uma comparação com o que eu assisti ontem, falando do João de Deus, que é triste também, mas a descrença da população no judiciário. Isso é uma realidade. E o judiciário ainda não acordou, o judiciário finge que não vê isso. É uma realidade. As pessoas têm descrença no judiciário. As pessoas não acreditam mais no judiciário. E quando não acredita mais no judiciário, você começa a fazer justiça com as próprias mãos ou a procurar outras vias. Isso não é bom, isso é muito negativo enquanto sociedade. Bom, a decisão do Fachin eu já comentei rapidamente, não sei se eu quero comentar isso de novo. Eu ainda não consegui aceitar que através de um embargo de declaração em virtude de um habeas corpus se anule tudo de 3, 4 anos, quer dizer, já deveria ter se tratado muito antes, né? Até porque em algum momento, eu não vou lembrar com detalhes, mas se decidiu que o triplex que era no Guarujá e o sítio que era em Atibaia, ou seja, Justiça Federal de São Paulo, por ser proveniente de dinheiro saído da Petrobras, deveria ir para a comarca de Curitiba. E normalmente quando a matéria, quer dizer, quando o juiz não é incompetente em relação à matéria, se preserva o processo e a manifesta incompetência não é declarada, porque ela tem que ser manifesta. E aqui nós estamos falando de um juiz federal com competência, assim como outros juízes federais com competência. É uma decisão que me causa uma certa estranheza e me faz até pensar se não tem alguma coisa ali que o Supremo não está escondendo da sociedade. Nas gravações que ainda não foram abertas para a gente, se tem coisas ali dos ministros do Supremo que não é bom sair, é ruim. Ou seja, esse tipo de decisão também levanta algumas suspeitas e eu tenho o direito de pensar livremente. E aí a gente vê o Supremo, um ministro, falando assim: ninguém é ó do borogodó, é o cachorro que abana o rabo e não o rabo que abana o cachorro. Ô, gente, que tristeza, que limite que nós estamos. Mas é o mesmo discurso aí que a população gosta de ouvir, né? Cheio de frases de efeito, né? E olhem só, uma triste notícia para vocês. Hitler dizia: discurso faz revolução, livro não. O que ele quer dizer? A educação é uma barreira para o político te manobrar e o discurso te manobra. Então, vamos nessa, vamos no discurso das pessoas aí. E Hitler ainda falava mais, sabe? Na hora da propaganda, na hora de você falar com a população, se dirija àquele mais de baixo, porque ele vai te seguir cegamente e fará com que todos os outros te acompanhem. É o que a gente assiste, a gente é um país atrasado. É como se a gente estivesse ainda no início do século XX discutindo o que é melhor para nós, extrema direita ou extrema esquerda ou extrema burrice, que é a sensação que dá. Bom, do discurso do Lula, sinceramente, ouvi dizer que ele está mais leve, é óbvio que ele está mais leve. O cara agora, assim, saiu, né, um peso das costas de uma condenação que já estava com ele, só lembrando que não se trata de perseguição do Moro, o Moro julgou, o tribunal confirmou e aumentou a pena, e quando foi para o Superior Tribunal de Justiça, a pena voltou para 9, mas já era uma pena mais alta daquela que o Moro tinha aplicado. Então, olha só, 3 esferas da justiça analisaram o processo e ninguém falou que não podia, que era incompetente, foi condenado, cumpriu pena. Gente, muito estranha essa decisão. O Lula falou que não iria pedir indenização. Eu acho que só o fato dele agora não cumprir pena já deveria ser o suficiente, ele já se deveria dar por satisfeito. É muito difícil agora uma condenação, ninguém vai julgar isso muito rápido, então provavelmente ele será elegível, né? Estará podendo disputar a eleição para presidente. E mesmo em condenando, ele tem mais de 70 anos, a pena cai pela metade. Eu acho muito difícil o Lula agora cumprir algum tempo de prisão, né? A não ser que tenha outra reviravolta, porque esse país é doido, né?
Ele se apresentou agora como injustiçado e alguém que é inocente, então ele não é inocente, ele ainda vai responder esses processos todos aí. Ele não foi absolvido, né? Então ele não pode ainda ser tratado como inocente, que na verdade ele sabe que não é, ele pode até não ser condenado judicialmente, mas inocente ele não é. E injustiçado, assim, sinceramente, não foi. Quem está sendo injustiçado é o país, que o país agora tem que lidar com essa ideia de que o crime vale a pena, que quem está no poder pode tudo, inclusive roubar os brasileiros desviando dinheiro. Ô, gente, até o próprio pessoal que era do PT dizia rouba mas faz, roubou mas não é o único corrupto, foi corrupto mas não é ele só, e ele não roubou tanto assim quanto outros já roubaram no passado. Então, quer dizer, até o próprio sistema do PT reconhece isso e não é difícil a gente concluir isso, mesmo que ele não seja condenado. Só lembrando, o Collor também não foi condenado e nem por isso, né? Agora, eu até acho que ele deveria se candidatar, seria bom que a população não votasse nele e ele tivesse uma derrota, mas eu não acredito nisso. Eu acho que ele agora não se candidata e ainda sai como um grande nome. Ou então vai ceder à sua vaidade, vai se candidatar e dar oportunidade para a população não eleger corrupto. Isso não tem nada a ver com Lula, gente, tem a ver com corrupção. Se o Lula é corrupto, a gente não pode votar em quem é corrupto. Isso não tem lógica, gente. Bom, aí para finalizar, eu vou falar agora aqui duas coisas que eu defendo nos meus livros. Um é o Civilizado Homem Selvagem, ele está até aqui, ó, Civilizado Homem Selvagem, esse livro aqui, eu nunca perco a oportunidade de mostrá-lo, né? E o outro é o próximo que virá aí, que é Humanos, uma epopeia pelo planeta. Olha só, são duas coisas que eu defendo como reforma. Primeiro, o ministro do Supremo devia ser juiz de carreira e ele devia ter mandato, ele tem um período. Aí eu já ouvi muita gente falando assim, ah, mas aí você dá poder para ele, como é que ele volta depois sem poder? Ele não aguenta isso não. Aguenta, mas se não aguentar, é só rejeitar, não aceito. Mas também é fácil fazer. Se a aposentadoria compulsória com, sei lá eu, 75 anos, o mandato é de 6, com 69 você pode colocar como ministro, antes disso não tem problema nenhum, dali ele já aposenta e vai embora. Mas o mandato seria bom para ter essa oxigenização, essa limpeza de pessoas, né? Limpeza que eu falo intelectual, tá, gente? Não tem nada a ver com o caráter das pessoas, que eu não posso falar de caráter porque eu não os conheço a esse ponto, né? E segundo, outra coisa que eu proponho no meu livro é que aquele que seja condenado por corrupção, por tribunal, ou seja, já em colegiado, ele jamais possa ocupar cargo público. Jamais. Eletivo, de indicação ou de concurso. Nenhum cargo público. Aí muita gente fala assim, ah, o senhor não acredita na recuperação das pessoas? Acredito, mas não pago para ver. Então, por exemplo, do mesmo jeito que a gente não põe, chutar aqui, tá, gente? Um estuprador num colégio de meninas, a gente não vai pôr um corrupto com a chave do cofre do dinheiro público. É isso, senhores. Um abraço, à disposição de todos vocês. Tomara que o Brasil se endireite.